Então, estamos gravando a nossa oficina método, o método da sequência de oficinas sobre método científico e vacina do PIB de Física e Filosofia no Julinho, né? Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio. E eu passo, então, a palavra para o pessoal da oficina. Ok, bom dia a todos. Esta mais esperada oficina de método, né? Sexta-feira, sextou, como disse a colega, nós estamos já com o ritmo de sextou em todas as oficinas. Vou começar a fazer a apresentação, se a Teca me permite. Se a Teca quer dizer alguma coisa, Teca, eu já posso começar a apresentar. Não, a festa é de vocês, eu só sou plateia aqui. Estou na fila do gargarejo para aplaudir. Então tá. A apresentação vai ser feita por mim, pelo Klaus e pelo Leonardo. A primeira etapa eu vou apresentar, na sequência o Klaus e depois o Leonardo. E à medida que eu for terminando, eu passo para o Klaus, e também quando o Klaus for terminando, passo para o Leonardo, para a gente poder organizar a sequência e vocês saberem como vai ser feita essa apresentação. Bom, vou começar fazendo a minha apresentação agora. Bom. Estão vendo? Sim. Ok, então, obrigado. Bom, a oficina hoje é sobre o método. Já viram 3 outras oficinas, todas encadeadas, levando em consideração a ideia da oficina, do PIBID. Começamos pensando, olhando essa imagem no fundo, né, o que seria o método, quando a gente fala nisso. Esta apresentação do patrocínio PIBID, Física e Filosofia, apresentando vacina e método científico, vamos falar sobre o método, criando um pouquinho de expectativa. E aí eu pergunto para vocês, por que devo acreditar nos cientistas? Perguntas que têm sido feitas ultimamente por várias pessoas, principalmente nesse momento que vivemos, uma situação em que remédios, medicamentos, vacinas estão sendo desacreditados ou acreditados, dependendo de onde vem a opinião. Fica a dúvida, devo tomar vacina? E os medicamentos? Aí entra a situação que, para tudo no que diz respeito à questão científica, tem sido desenvolvido ao longo da história um método que pode ser feito e trabalhado e também organizado e, vamos dizer, copiado, ou seja, estou procurando a palavra mais adequada, que fique fácil, ou seja, algo que deixe claro, quando um desenvolveu, um outro cientista pode verificar. É uma questão dos pares irem fazendo esse controle da questão científica. E aí a questão, por que devo acreditar nos cientistas? Porque os cientistas seguem o método e, portanto, são confiáveis. Mas como assim? Primeira ideia agora é levar vocês a pensar um pouco. Esse cientista que eu estou apresentando agora, Valery Legasov, foi um cientista muito importante. Eu pensei em vários cientistas que pudessem iniciar essa nossa apresentação para vocês entenderem o quão comprometidos são os cientistas em relação ao método. E do estudo feito por mim em relação aos cientistas, eu cheguei a esse cientista que, num momento muito recente da nossa história, em 86, ele foi crucial para que muitas vidas, inclusive, se não o mundo inteiro, fosse salvo de uma destruição maciça nuclear. Esse é Valery Legasov, um físico nuclear russo, da antiga União Socialista Soviética, União Soviética, mais rapidamente para quem conhece. E o que diz Valery Legasov? Por que eu trouxe ele? Ele fala que ser cientista é ser ingênuo. Focamos tanto na procura pela verdade que não consideramos que poucos querem que a encontremos. Mas ela está sempre lá, quer a vejamos ou não, escolhamos ou não. A verdade não se importa com o que queremos, não se importa com os nossos governos, ideologias, religiões. Ela ficará à espera para sempre.
E isto, por fim, é a dádiva de Chernobyl. Já temi o preço da verdade, mas agora apenas pergunto, qual é o preço das mentiras? Valery Legasov era muito engajado com toda a ideologia que o cercava, mas no momento crucial da vida, não só para o país dele, para a União que ele representava, para o mundo inteiro, ele se viu no momento de voltar às suas bases de ser cientista. E como cientista, ele se deu conta que não haveria como resolver a situação. Só para ter uma ideia rápida, existiam cerca de mais de 20 usinas nucleares com um núcleo atômico ao qual explodiu em Chernobyl. E esta explosão foi só uma explosão da camada que envolvia esse núcleo. Se o próprio núcleo fosse explodir mesmo, bem provável que a história da humanidade estaria completamente alterada hoje. Quem puder ir um pouco adiante e fazer uma pesquisa sobre Chernobyl vai entender o que eu estou dizendo. E ele foi crucial para resolver isso, porque ele chegou num ponto que ou ele dava vazão para a ciência ou para a política, para a ideologia, e ele se tornou cientista. E aí, o que ele diz? Quando a verdade ofende, nós mentimos e mentimos, até que não lembramos que ela existe. Mas a verdade ainda existe. Cada mentira que contamos gera uma dívida com a verdade. Cedo ou tarde, essa dívida deve ser paga. É assim que o núcleo de um reator explode. Por que essa frase? Muitos perguntam, mas como que um núcleo reator RMVB explodiria? Porque era tido como o mais seguro do mundo. E ele falou exatamente porque ele foi construído em cima de mentiras. A própria, deixando um pouco mais claro, a produção da série Chernobyl, é uma série, e por que se tornou tão célere esse nosso cientista que eu estou apresentando? Aos 51 anos de idade, para ele ser ouvido, ele se suicidou. Só que várias gravações que ele fez de toda a verdade como cientista que ele queria que fosse vista, estão espalhadas pelo mundo inteiro para toda a comunidade científica ver, ler, ouvir e compreender o que ele disse. E aí, por que eu trouxe ele? Exatamente porque o método científico é um método que, trabalhado pelos cientistas, ele procura a verdade. Ciência, quando realmente feita de forma adequada, ela quer chegar à verdade. Nós vivemos momentos atuais em que a ciência está sendo colocada na boca de várias pessoas, o cientista mesmo sendo desacreditado, vários cientistas pelo Brasil, pelo mundo, da medicina, da biologia, estão sendo desacreditados quando eles são pessoas extremamente renomadas, e outros que nem são cientistas, que não há o comprometimento com a verdade, estão falando e dizendo várias coisas. Então, sempre esse cuidado nosso de dizer quando algo é ou não é eficaz, não tem eficácia comprovada ou tem, pesquise, porque muitas vezes tem, mas o interesse, como disse Walter Legasov, em relação a governos, ideologias e religiões, pode destoar da verdade que o cientista procura. E aí, o que é um método científico, ao qual eu estou dizendo que pode sim levar a uma busca da verdade na mão do cientista? É uma observação do fenômeno, uma elaboração de perguntas, hipóteses, em que analisa, planeja, organiza, tendo, por fim, uma ideia de chegar à verdade de algo, ou seja, de descobrir o resultado que pode realmente fazer uma vacina ser boa, um medicamento, e todas essas questões passam por um planejamento adequado. Mas vamos ver uma coisa. Primeiro, imagine quando nós trabalhamos sem um método científico. Vou dar um exemplo aqui, uma coisa para deixar mais leve a conversa. Vou mostrar para vocês esta roleta. Tem 19 itens na roleta, nós temos uma chance em 19 de acertar. Então vamos ver, eu quero que saia o método. O método, vamos clicar na roleta, vamos ver se já sai o método. Não saiu, vou tentar de novo. Também não consegui. De novo. Quase. Também não consegui. O que eu estou mostrando aqui? Que mesmo quando nós trabalhamos tentamos ver alguma coisa mais objetiva, mas se não temos um método, nós estamos podemos estar dentro de leis probabilísticas, da probabilidade, questões estatísticas, mas mesmo assim nós não estamos tendo um caminho certo para chegar da onde estamos e para onde queremos ir, para os resultados almejados, que seriam
no caso de vacinas e medicamentos, realmente algo que possa curar as pessoas. Mas o método científico é utilizado em larga escala por N tipos de sociedades científicas, da física, da química, da biologia, filosofia, assim, todos os entes cientistas, todos os cientistas têm o seu próprio método, balizado pelos seus pares e controlado. Agora, vamos pensar quando nós trabalhamos tendo um método. Quando temos um método, as coisas são mais ou menos assim. Nós temos uma sequência que vai trabalhando, nós temos um caminho. Pode ser um caminho meio tortuoso, meio complicado, mas nós temos caminho. Pode ter alguma coisa aleatória, por exemplo, o dado girado deu 5. Então, posso pegar meu peão e botar lá no 5. Não significa que quando eu tenho um método, alguma coisa aleatória, alguma coisa fora de controle não possa ocorrer. Mas eu já tenho uma ideia muito mais orientada e focada, com itens planejados e organizados, para que eu possa, através das atividades que eu estou fazendo e das tarefas executadas, obter resultados produtivos porque eu estou construindo. E assim eu vou indo, como cientista, em dado momento, achei que descobri a roda, estou no caminho adequado, vou seguindo, e assim o caminho vai indo até que eu descobri algo grandioso, incrível. Mas, no meio do caminho, como ser cientista tem problemas, também há coisas ácidas, há coisas sendo descascadas, problemas acontecem, e assim nós seguimos com o método, até que conseguimos melhores recursos organizados e chegar adiante, e o método vai sendo desenvolvido, e, por fim, chegamos ao almejado resultado. Por enquanto, ainda o resultado análise lançado no mundo, termos a vitória através de um método. Voltando para a nossa apresentação. Embora pareça linear ao longo de uma pesquisa, o método científico não se limita a etapas experimentais de campo, como muitos acreditam. Há outras questões e perguntas e hipóteses que vão somando e fazendo com que esse método deixe de ser apenas algo pensado. Muitas coisas vão sendo descartadas, vão gerando novas pesquisas e também vão sendo testadas experimentalmente. Ou seja, aquilo que eu falei, alguma aleatoriedade no método existe, mas tu tem uma linha de como agir e vai trabalhando isso que vai surgindo para ser a base do próximo resultado que você deseja. E a divulgação dos resultados compartilhados em etapas e pesquisas faz com que vários comitês, vários órgãos creditados e acreditados possam dar veracidade está dizendo. Esses experimentos precisam ser aferidos com resultados sérios, sendo analisados por critérios éticos de segurança e levam, sim, a uma transparência no seu desenvolvimento e deixando claro para todos o que está ocorrendo. Então, cada comunidade de cientistas possui seu próprio método? Sim, como eu comentei, exatamente por isso. Cada comunidade de cientistas vão ter a sua maneira, o seu método de desenvolver, a sua comunidade ética para analisar os seus pares. Então, se um cientista quer inventar alguma coisa, aquilo que ele inventou vai ser testado pelos seus pares. Eles vão dizer assim, olha, isso não funciona, isso não é assim. Então, por isso, quando falamos em vacinas e medicamentos, tem coisas que são utilizadas há 30, 40 anos aí e já são creditadas. Então é importante nós cuidarmos quando se diz que uma coisa vale, outra não vale, vamos nos aprofundar nós nos assuntos. E isso é importante para a nossa conversa de hoje. Gostaria que cada um que está ouvindo aqui, antes de aceitar uma conversa vinda pelo WhatsApp, jornal, revista, televisão, como foi de falar nas fake news, pesquise mais a fundo, porque muitas vezes nós não estamos ouvindo isso de pessoas que estão comprometidas com a verdade. Estão comprometidas muito mais com a sua maneira de ver seus egos, seus resultados que querem, seus interesses, os valores financeiros que querem ou não amealhar. Então é importante termos esse foco em querer a verdade. E cientistas trabalham isso, trabalham com metodologias, seguindo questões que foram concordadas e acordadas ao longo do tempo em suas comunidades, submetendo essas pesquisas a seus pares, certo? E isso
importa porque as coisas vão sendo controladas e esse controle científico vai ocorrendo para que a verdade seja dita, para que se chegue a resultado. E existem vários métodos em cada área. Por exemplo, os estudos relacionados à atual epidemia do coronavírus podem ser classificados na área da medicina, na sub-área de doenças infecciosas virais ou na sub-área de vírus, na abrangência da biologia. E assim que digo, tem muitos infectologistas, biólogos e médicos que são pesquisadores, cientistas da área, que não estão sendo ouvidos devidamente agora, por N situações. Por isso vocês ouvem, às vezes, uma emissora de televisão que fala uma coisa A e a outra fala B. Vai depender de quem eles querem ouvir, com o que eles estão comprometidos. E no caso das vacinas, em que consiste o método? As vacinas não é diferente, pois existem métodos trabalhados há muitos anos, inclusive, ressalto, que daqui a pouco o Klaus vai falar sobre isso, e existe um método já trabalhado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que já organiza isso, esse método acessível para todas as comunidades científicas que pesquisam na área desde a década de 90. Então, a maneira como essa vacina se chegou foi algo que já estava sendo planejado, por isso foi mais rápido os resultados dela. E quais as etapas para se produzir uma vacina? A etapa de desenvolvimento é uma fase exploratória laboratorial, que é para dentro dos laboratórios, e poucas pessoas sabem disso. São feitas várias avaliações, centenas de moléculas, definições e N situações, uma fase pré-clínica ou não clínica, onde são definidos os melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação e saber se esses resultados serão devidamente obtidos. Depois dessa situação, nós temos também as fases que dizem respeito a começa a abrir esta vacina, que estava em fase apenas laboratorial, pré-clínica, para comunidades maiores, em que, nessa situação, a primeira fase, a etapa tem por objetivo principal testar a segurança do produto. São testados poucos voluntários, geralmente adultos saudáveis, para ter certeza de que a vacina está tendo resultado. Segunda fase, etapa de testagem um pouco maior, aumenta a segurança para ver se esse novo produto tem, analisar a eficácia dele. Em geral, é usado um grupo maior, né, centenas de pessoas, do que aquele inicial. A terceira fase, desta parte, a última, é um objetivo de testar a segurança e a eficácia do produto especificamente num público-alvo a que se destina. Essa etapa, o número de participantes pode chegar a milhares, mesmo depois da aprovação da nova vacina, e ela vai continuar sendo monitorada e buscando eventuais reações adversas. E após essa etapa, nós temos uma maior ainda, que diz respeito a testes de resultados na população após aplicado. Isso já são centenas de milhares de milhões de pessoas que podem ser aplicadas. E aí entram palavras que durante as oficinas as pessoas foram perguntando aqui. Mas o que seria, afinal, eficácia, efetividade e eficiência da vacina, já que já passamos das fases iniciais, está sendo aplicada? Né? E aí vem que, na etapa de resultados, essa fase 4, o termo eficácia refere-se aos resultados dentro de um estudo clínico da vacina, onde ela é analisada dentro de um mundo ideal, o desejado. Aqui a substância é analisada em um ambiente controlado, constatando que ele é eficaz quando produz o efeito esperado. Ou seja, ela está sendo analisada a eficácia desde que ela está sendo produzida até depois da aplicação. A efetividade está relacionada ao mundo real, com todas as adversidades. Aqui a substância é colocada à prova com um conjunto diverso de pessoas, suas mais diversas condições, para ver se ela é efetiva quando observada na perspectiva clínica. Aí nós já passamos da eficácia para a efetividade. Todas estão, a eficácia veio primeiro, chegou a efetividade, agora estão concomitantemente trabalhando, agora chegamos à eficiência. Refere-se ao que realmente acontece após uma campanha de vacinação em massa da população, com a qual se mede como foi a redução do número de casos dessa doença, número de hospitalizações, quantas mortes foram evitadas. E assim, ao se falar na eficiência, a gente está falando também da relação custo-efetividade, onde se é analisado o quanto é efetivo e o quanto ela está custando. Isso já está mais na ponta. Então, vemos que os processos de eficácia
efetividade e eficiência vem se acumulando, assim como a questão das fases da vacina vem sendo organizadas de tal maneira que quando chega no ponto como estamos hoje, da coronavírus, ela já está no momento de muitos momentos de eficiência. Porque uma curiosidade, eu estava analisando, pesquisando, tem-se em torno hoje de quase 100 tipos de vacina da coronavírus sendo pesquisadas pelo mundo afora. É muita coisa. Mas algumas já passaram por vários processos, já estão atendendo essa questão da eficácia, efetividade e eficiência. Seguindo. E a tal imunidade de rebanho, de manada, de barreira ou de grupo, também perguntada aqui nas outras oficinas. Esse é um conceito que já conhecido por todos os cientistas, que é busca a imunidade de um grupo, também chamada de imunidade do rebanho, manada, barreira. Nesta metodologia, na medida em que entre 60% e 80% da população contrai o vírus, vai apresentando distúrbios menores. O que se entende é que há um certo desenvolvimento de uma imunidade coletiva, tornando os cidadãos mais resistentes ao vírus e reduzindo o número de infecções. Assim, a população desenvolve anticorpos e, assim, está protegida desse vírus. A consequência é que as pessoas imunizadas acabam agindo como uma barreira, dessa maneira protegendo toda a população, mesmo aqueles que ainda não foram imunizados. Um exemplo muito prático disso foi o que ocorreu com a questão do sarampo e da poliomielite, quando houve uma vacinação assim bem mais em larga escala, já que foi mundial e a necessidade era muito grande, 95% da população. Foi a medida necessária e responsável para termos uma imunidade de barreira. Tanto é que hoje se fala em sarampo e em poliomielite como erradicadas. Pode haver um caso ou outro ainda, mas, em regra, a imunidade de barreira foi alcançada e esses casos não se propagam como se propagariam antes sem ter essa imunidade. E assim, em todas essas etapas e fases, elas retroalimentam o método das vacinas para ir melhorando cada vez mais o resultado almejado pela vacina, que é a imunização contra o agente nocivo à saúde. E esse método, repito, estamos falando de vacina, mas há métodos em todas as disciplinas a serem feitas. Há métodos na física, na química, biologia, filosofia, direito, tanto nas áreas de ciências humanas, ciências exatas, existem métodos que os cientistas buscam para terem resultados realmente plausíveis. E como o método científico foi estabelecido? Nós falamos até agora sobre o método científico, abrangemos bastante questões sobre ele, mas ainda fica a questão, e como o método científico foi estabelecido? Aqui, um rápido esboço do método científico, que diz respeito à questão que ele leva em consideração métodos indutivos, dedutivos, métodos a priori dedutivos, observações, captura mental, positivismo, Descartes, Kant, método hipotético dedutivo, se não há nenhum método, problemas e hipóteses, daí outros grandes expoentes, Popper, Lakatos, Kahn, Bung, Feyerabend, e aí todo esse caldo de ideias foi se juntando em procedimentos científicos contingentes, implicações para o ensino, e chegamos à conclusão que não existe um método científico único, mas existem normas, técnicas e procedimentos científicos cuidadosos, rigorosos e válidos e fidedignos para tudo. Medicamentos, vacinas, descobertas da física. Para ganhar um prêmio Nobel tem que se passar pela questão do desenvolvimento do método científico para chegar a isso. Bom, a minha parte era essa, e agora vou passar para o Klaus. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado desta apresentação que foi feita com muito carinho para todos. Ficou muito legal a apresentação. Bom dia, gente. Eu sou o Klaus. Eu tô sem webcam, então vocês não vão conseguir me ver. E o meu vizinho do apartamento do lado decidiu fazer obra hoje, um ótimo dia pra isso, então talvez tenha umas marteladas aqui, desculpa. Eu tentei falar com ele, mas não deu muito certo. E eu vou basicamente tentar explicar pra vocês o que foi como que a vacina ficou pronta tão rápido, já que, né, a gente tem todo um método, toda uma tática para chegar nela, e a gente tem vacinas que demoram tantos anos, como é que a nossa, a do Covid, ficou pronta em menos de um ano, né?
E para isso, eu só vou conseguir compartilhar. Aí, não sei se foi. Estão conseguindo ver tudo Chegou. tranquilo? Ah, que Está bom. aparecendo a apresentação. Bom, como eu falei, como é que as vacinas ficaram prontas tão rápido? Já que a gente está, por exemplo, há mais de... Desde antes de eu nascer, e acho que vocês nascerem também, a gente procura uma vacina contra a dengue, contra o HIV, contra doenças que mataram tanta gente ao longo dos anos quanto o Covid matou nesse último ano, né? Só que o Covid em bem menos tempo. E para tentar explicar isso, claro, foram N fatores, né? Vários. Eu vou tentar pegar só os principais e os mais rapidinhos para falar, principalmente tentando tangenciar um pouco o fato de ter um método por trás. O primeiro e o mais importante, eu acho que foi a doença X. Ela é um termo que foi criado em 2018 numa reunião da OMS. A OMS ela tem uma reunião que ela foi criada em 2016, na qual eles procuram tentar descobrir qual cura eles têm que focar para achar naquele ano. E em 2018, um grupo de pesquisadores norte-americanos, eles tiveram a ideia e comentaram de que a gente tinha que começar a achar uma doença X, que era uma doença, um agente patológico. Os agentes patológicos não são isso aqui, tá, gente? São basicamente qualquer tipo de micro-organismo capaz de ser nocivo para nós, pelo que eu entendi. E esse agente patológico ele viria de uma fonte animal desconhecida, algum vírus que os animais já têm, mas não pula para humanos. E eles deveriam tratar já de buscar essa cura para quando essa epidemia, que talvez virasse uma pandemia, chegasse em nós. Então, desde 2018, a OMS ela trabalha em toda a parte burocrática que tem para achar uma cura, que envolve toda aquela parte entre as fases, a fase pré-clínica, a fase 1, a fase 2, a fase 3, e como que a gente chega nelas também, inclusive. Eles começaram a se perguntar como é que a gente faz isso, como é que tem todo o método, tentaram organizar já um caminho um pouco mais reto e direto para ser mais rápido. Além de todo esse lance da doença X, já tá algo bem pronto. Quando a Covid-19 apareceu, a gente ainda tinha o vírus, quando ele apareceu, ele ainda foi bem parecido com outros dois vírus que já eram conhecidos pela MS, a SARS e a MERS. A MERS foi uma epidemia que aconteceu no Oriente Médio, que foi também uma doença respiratória bem grave, bem parecida com o Covid, inclusive, só que ela ficou contida no Oriente Médio. E a SARS, ela é uma doença quase idêntica ao Covid, inclusive o nome completo da Covid é SARS-CoV-2, e o nome completo da SARS é SARS-CoV-1. Elas não são evoluções tipo Pokémon, tá? Elas são uma muito parecida com a outra. Eu não tenho muita certeza, não consigo pesquisar muito a fundo de como é que fazem os nomes disso. Mas quando elas acabaram se encontrando algo bem parecido, eles já tinham uma grande ideia do que fazer, né? Como achar uma cura, como é que o vírus funciona, como é que ele ataca na célula, como é que ele se reproduz. E isso acabou acelerando muito e muito a cura. E o principal artigo foi que a gente deu sorte, acho que dá pra dizer um pouquinho de sorte, de que as coisas que a gente fez começaram a dar certo no começo. Principalmente a gente conseguiu sequenciar muito rápido o genoma do vírus. O sequenciamento do genoma, basicamente, é quando a gente consegue entender a nível de DNA como é que o vírus funciona, o que que ele é. E só a partir desse ponto, só quando a gente consegue sequenciar o genoma, é que a gente consegue preparar uma vacina. Então, quando a gente fez isso muito rápido, isso já ajudou muito, porque, basicamente, todo mundo começou a pensar uma vacina depois que alguns virologistas chineses conseguiram descobrir isso, em um mês depois que a vacina foi descrita. No caso, quando um vírus é descrito, tu consegue descrever todas as características dele, tá? Acho que, tipo, a gente sabia que ela era parecida com a gripe, então a gente tinha as características da gripe mais as características próprias da Covid. E, quando eles conseguiram sequenciar o genoma, a gente ainda acabou tendo uma pandemia que alastrou o mundo inteiro, né? Países de grande porte, pequeno porte, grande, médio, pequeno, todos os países do mundo foram muito afetados. Então, todos os países do mundo acabaram botando muito dinheiro nisso, muito talento científico. Ou seja, tinha muito cientista renomado, muito cientista inteligente, muita gente inteligente trabalhando nisso, pessoas simplesmente geniais. E, além disso, vários grupos de pesquisa diferentes pesquisavam vários tipos de cura diferentes. A gente tinha a cura já normal, que é com o vírus mais fraco, que é a que a gente mais conhece. A gente tinha um tipo de cura que é por RNA mensageiro, que tu tenta neutralizar o vírus através do RNA dele, e tem
um terceiro tipo, que é através de atacar a parte do vírus que se linka no nosso corpo. Então, se o vírus não conseguir se ligar no nosso corpo, não vai conseguir se produzir, então ele morre, basicamente. Então, quando a gente juntava essas três variâncias de pesquisa, mais com todo o conhecimento científico que a gente tem de anos de pesquisa, né? A gente pesquisa como fazer vacinas há vários anos, há mais de um século. E com todo o dinheiro que a gente tinha, mais o fato de que grandes partes burocráticas já estavam prontas, esse avanço burocrático, inclusive, possibilitou que a gente fizesse várias outras coisas, como, por exemplo, depois da fase pré-clínica, onde a gente chega na fase 1, 2 e 3 de teste de vacina, onde a gente testa um grupo pequeno, depois aumenta mais ainda, alguns grupos de pesquisas conseguiram fazer a fase 2 e a fase 3 ao mesmo tempo, o que, né, acaba evitando vários meses de pesquisa, vários meses de renda gastas e coisa do gênero. E, bom, eu só queria fazer esse meio de campo de como que as vacinas ficaram prontas tão rápidas, levando em conta que um método é algo que aparentemente é longo, né? Algo complicado, com várias partes. E acho que é isso. Agora eu vou passar para o Léo. Ele vai tentar explicar um pouquinho melhor o método. Acho que é isso, gente. Bom dia, pessoal. Desculpa. Eu vou tratar mais da parte histórica e do jeito que o método se desenvolveu para chegar ao ponto em que os colegas apresentaram, né? Só um momento que eu tenho que pôr o slide. Tá Tá na aparecendo? tela. Ok, Tá. obrigado. Então, o desenvolvimento do método científico é uma coisa que começou há muitos e muitos anos. Eu não diria que ele começou a se desenvolver nos pensadores que nós chamamos de pré-socráticos, mas nós tivemos pequenos passos que nos levariam ao desenvolvimento do método por pensadores pós-pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles existiram mais ou menos entre 700 e 400 a.C., e um pouco antes de Sócrates, evidentemente. E o que eles fizeram, que foi muito importante para o desenvolvimento do método, foi começar a criar teorias segundo as observações deles. A grande questão é que, apesar deles perceberem em objetos como, por exemplo, o Tales de Mileto, que percebeu nas plantas, nos animais, que eles eram compostos por água, então ele supôs que tudo era feito de água, eles não perceberam como que eles chegavam às conclusões. Eles não perceberam um método, o método que eles utilizavam para isso. Desculpa, eu esqueci de passar o slide. Seria esse slide aqui sobre os pré-socráticos, né? E em seguida veio Aristóteles, que ele estudou os pré-socráticos e as teorias que eles desenvolveram, tentando explicar a natureza das coisas. E ele foi, eu acredito que dá para dizer, o primeiro a desenvolver um método. Desculpem pelo cachorro, se vocês estão ouvindo, é que está trovando aqui, ela fica irritada. O método que o Aristóteles propôs foi tendo em vista o que os pré-socráticos já haviam avaliado, que ele notou que, segundo a nossa experiência, nós conseguimos chegar a algumas conclusões. Então, justamente, se eu observo uma planta e eu vejo que tem água nela, eu posso chegar à conclusão de que as plantas... posso chegar à possível conclusão de que as plantas são compostas por água. Então, seria mais ou menos esse o que nós chamamos de método empirista. Nós utilizamos a observação para chegar a conclusões sobre o que é observado, né? E, em seguida, nós podemos, futuramente, isso é mais utilizado, no caso, atualmente, de prever coisas segundo essas observações. Depois de Aristóteles, ele marcou muito a ciência, justamente porque a sua ciência ficou estabelecida durante o período, boa parte da antiguidade e durante a época medieval, que se deu mais ou menos entre os séculos V e XV, onde os medievais, os cientistas medievais, eles focaram mais no desenvolvimento do método aristotélico
e da ciência que o Aristóteles havia proposto. Eles não... Parte da falta de desenvolvimento de um método durante os medievais também se deu pelo fato deles focarem muito no desenvolvimento da religião. E isso vai ser uma coisa muito importante para o desenvolvimento dos métodos das ciências modernas. Na modernidade, surgiram autores como Descartes, que revolucionaram o método e propuseram, no caso, o Descartes revolucionou o método, e pode-se dizer que parte do que ele propôs vem de Galileu, e onde ele percebeu que o método científico que o Aristóteles nos trouxe, ele tinha muitas falhas. Por que ele tinha falhas? Porque ele utilizava da nossa experiência que precisa dos nossos sentidos. O Descartes notou que muitas vezes nossos sentidos nos enganam, como por exemplo, quando a gente observa um lápis num copo com água, o lápis parece estar quebrado, só que quando a gente tira do copo com água, o lápis está inteiro. Então Descartes tentou desenvolver, nos seus livros como Sobre o Método, a maneira que, na realidade, a gente tem que utilizar de um método que independa dos sentidos. Pelo menos Descartes não conseguiu, a princípio, chegar em nenhuma conclusão de como confiar 100% nos sentidos. Vale notar que Descartes não falou que nós devemos abandonar completamente os sentidos, mas só que eles não são tão confiáveis quanto o nosso pensamento. O método dele consistia no seguinte: ao invés de nós analisarmos os objetos que estão fora de nós, então, tem um copo na minha frente, eu observo esse copo e chego a conclusões, como Aristóteles propunha. Ele pensou que nós tínhamos que observar nossas ideias. Então, nós pensávamos em coisas e tentávamos chegar à conclusão da verdade delas. Isso se dá por um processo bastante complexo e bastante vago, que ele chama de clareza de distinção. Mas, como as ideias estão em nós, nós temos a capacidade de avaliar elas com maior certeza do que as coisas que não estão em nós. E justamente, como eu falei, a importância do desenvolvimento religioso durante a época medieval vai ser parte do que vai sustentar o método de Descartes. Então, o que é chamado de racionalismo em Descartes é sustentado quase que inteiro pela ideia de um Deus que nos permite fazer essas distinções na nossa mente e ter conhecimentos unicamente por processos mentais. Né? Em contrapartida, também existiu o Bacon, que foi um autor que acredito que não marcou tanto quanto Descartes, porque o método dele consistia em manter o método aristotélico, mas ainda tendo em vista o que Descartes falou, que é, os nossos sentidos muitas vezes nos enganam. Então, o que nós fazemos? Prevemos o que os nossos sentidos vão nos enganar. Bom, é imaginável que isso não funciona tão bem assim, porque é bem difícil de prever como que os nossos sentidos vão nos enganar. E esses foram os maiores autores que marcaram o método. Daria para dizer que posteriormente vem o Kant, e que é meio que uma mistura de Descartes, Bacon, Hume. Hume é muito influenciado por Bacon, e é mais ou menos a mesma coisa que ele propõe. Então, a partir desses autores, nós começamos a desenvolver o que nós temos atualmente. O que se pode perceber, por uma análise histórica do método, assim, é que ele não foi uma coisa imediata. E ele não... apesar de, durante a modernidade, a antiguidade, época medieval, os filósofos, cientistas tentarem desenvolver o método, isso não é real. Descartes pensava em um método para todas as ciências. Aristóteles também. Então, isso não funciona assim. Hoje nós temos essa noção, mas na época para eles existia apenas um método. Hoje em dia nós temos diversos métodos que podem ser aplicados a diversas ciências ou, dependendo, áreas de uma mesma ciência, dependendo de qual parte dessa ciência tu vai utilizar. E da minha parte é isso.
acho que agora nós abrimos espaço para dúvidas e se vocês quiserem falar alguma coisa. Tem várias perguntas no chat, eu acho. Se vocês quiserem dar uma olhada ali. Por exemplo, a Eulália perguntou o que a igreja pensava sobre os métodos científicos. Essa, eu não sei dizer exatamente, eu nunca estudei exatamente sobre esse ponto, mas pelo que eu entendo, a igreja não se afastava do método científico. Uma coisa muito importante que a gente pode ter em mente é que a religião naquela época não era como agora, e a religião também foi muito influente para as ciências. Porém, a ciência era feita segundo divindades, segundo um Deus que nos auxiliava no desenvolvimento da ciência. Ainda existem pessoas que desenvolvem isso e nós podemos chamar eles de cientistas que unem a religião com a ciência, que nós encontramos nas chamadas de... Desculpa que me fugiu o nome agora. Teologia natural. Na teologia natural, nós temos pesquisadores que utilizam da ciência para tentar provas divinas. Então, naquela época, certamente também existia, principalmente pela grande influência de Aristóteles, que tinha sobre a igreja e os pensadores da época. Então, a igreja provavelmente não tinha nada contra o método científico, desde que tu colocasse Deus no meio. Isso é bem interessante, porque eu tive uma aula de filosofia e um dos trabalhos era como você relaciona a ciência com as suas crenças. E eu fiquei muito perdida com isso, mas isso eu tenho uma boa explicação de como, desde lá de trás, isso meio que é, como posso dizer, meio que é uma justificativa para explicar crenças. É bem interessante quando a gente vai fazer a gente vai entrar mais a fundo na maneira que a religião se estabeleceu e a ciência moderna, porque quando a gente pensa em religião, a gente pensa uma coisa completamente diferente da ciência. E principalmente quando no ensino médio, né, nós estudamos Descartes, por exemplo, e vemos que ele propõe coisas segundo Deus, isso parece uma coisa meio sem noção, assim, porque ele quer fazer ciência segundo Deus. Religião e ciência são coisas completamente diferentes. Mas a ideia de Deus, principalmente naquela época, não era a ideia que nós temos agora de Deus. E Deus, principalmente Descartes, não é simplesmente o Deus católico, Deus hinduísta, não sei, de qualquer religião. É uma ideia de um ser que é capaz de qualquer coisa. Isso é meio bizarro, eles tentam juntar isso, porque não faz sentido, sabe? Por exemplo, alguém estudou sobre o Big Bang e disse que a gente veio de uma explosão no espaço. Aí vem alguém e fala que a razão de tudo isso é Deus. É uma coisa meio bizarro, sabe? Por tentar relacionar essa crença à ciência, sabe? Sim, eu acho que tu quer falar, vou deixar tu não, falar é antes. legal, tu trouxe essa questão de Deus numa visão diferente. Por exemplo, quando você vai ler alguns escritos de Aristóteles, a forma com que ele se refere a Deus, por exemplo, você vai ver expressões como o primeiro motor, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a associar, né? Então, tem uma conotação um pouco diferente. Então, legal também, assim, como você falou que destoa, né, daquele significado tradicional que a gente tem. Sim, porque se tu for relacionar Deus a muitas coisas, não tem sentido. Bom, nas aulas de religiões, no geral, a ideia que dá é que ciência e religião geralmente estão unidas no criamento de novas ideias. Não daria... É complicado, assim, porque a religião atualmente é uma coisa bem diferente da religião da época medieval e da época moderna. E tem que conseguir perceber bem, porque em algum momento a religião realmente se estabeleceu como algo diferente de uma ciência. Só que em outro momento
ela não era tão diferente de uma ciência. Então a gente tem que sempre traçar essas diferenças para ter uma visão sobre como a religião atua sobre a ciência e a ciência sobre a religião. E justamente a dificuldade que a gente tem de perceber a importância de um Deus ou coisas do tipo para a ciência é justamente pelo fato de a ideia de Deus que nós temos agora ser muito corrompida, digamos, pela ideia de Deus religioso. Como eu falei, Descartes, a ideia de Deus não era um Deus religioso, um Deus católico, ou o que seja. Era simplesmente uma potência, um ser absoluto, capaz de qualquer coisa. E, como ele diz, se nós formos ler, por exemplo, as meditações, ele fala, se você não quer imaginar Deus porque tu é ateu, ok, imagina que tu está em uma história e tem uma pessoa criando a história. E tu faz parte dessa história. Então, é muito importante cuidar quando tu vai tratar da religião e da ciência. O negócio é que a ciência geralmente não precisa do termo Deus, né? Usa mais um termo teoria. Usa teorias para explicar as coisas. Então, é difícil relacionar os dois. Mas é fácil de conectar se tu ali pensar como um quebra-cabeça. Sim, mas as teorias científicas de alguns autores podem misturar Deus também. Como a teoria de Descartes, a teoria de Aristóteles, misturaram Deus e quando antes de tu conhecer, parece uma bobagem. Porque eu digo isso pelo menos por experiência própria, eu achava que parecia bobo. E quando eu fui estudar, eu percebi que realmente faz muito sentido a forma que eles usam Deus para sustentar as teorias. Eu posso fazer uma observação sobre isso? Claro, por favor. E, na verdade, é o que parece no método científico atual, não se usa, Deus não entra como um elemento explicativo, porque você não pode testar, né? Ele não é objeto de teste experimental. Então, Deus parece, pelo menos até onde consigo compreender, ele parece ficar fora como uma explicação causal, assim, de alguma forma, a história do método científico se desenvolveu para excluir esse tipo de explicação. Só que daí resta para a religião, no entanto, a questão de saber se, para as religiões, né, se elas admitem isso como explicações causais, né, então tá, então Deus ele não faz parte das explicações científicas, se elas aceitam isso, esse tipo de explicação, que no fim das contas exclui Deus, porque Deus não é uma hipótese testável, se elas admitem isso ou não, quer dizer, e se elas não admitem que o método científico como que na verdade exclui Deus porque ele não pode ser testado cientificamente, se elas estão sendo irracionais em fazer isso, né? Que espécie de explicação elas estão admitindo se elas se opõem às explicações científicas, né? Sobretudo porque a gente vê que a ciência, através desses métodos, elas obtêm resultados importantes, né? Então, as religiões, se elas se opõem a essas explicações científicas, elas acabam se opondo a explicações que têm resultados. É exatamente isso que eu queria chegar ao ponto. É meio que eles excluem Deus de tudo isso, que traz pra gente que tá aprendendo por agora que não tem como incluir Deus com ciência. Alô, estão escutando? É que incluir Deus como ciência não. Acho que realmente não funciona, porque Deus e ciência são conceitos diferentes. Mas, pelo menos em algum momento, talvez atualmente alguns autores defendam isso, tem autor para defender tudo, existem pessoas que acreditam que Deus possa fundamentar a ciência. Então teria uma relação. Mas não são a mesma coisa. Leonardo, se você puder interromper a sua apresentação, né, a gente vê mais gente na tela. Desculpa, eu esqueci. Acho que o Michael está com a mão levantada. Eu gostaria também de comentar um pouco. Só que está bem baixinho, Michael, o teu fone. Deixa eu ver se eu aumento o som. Melhorou? É difícil ouvir com esse barulho de chuva também. Tá batendo a chuva mesmo. Tá muito baixo, muito baixo. Acho que eu tô com a chuva que tá me atrapalhando em relação ao som.
Acabou baixando o volume do... Ficou pior. Melhorou agora, será? Agora eu consigo escutar, mas, né? Tá baixo, mas tá bom. Dá de escutar. Tô com um problema sério por causa da... Tá batendo chuva bastante aqui, mas a questão que eu vejo mesmo, a pergunta em relação a Deus, eu compreendo hoje, em muita leitura, que Deus está em tudo que tu vai fazer. Se tu vai acreditar ou não, eu diria assim que Deus está colocando tudo. Se tu tem a capacidade de desenvolver a medicina e ter um remédio ou uma vacina para te resolver, Deus está ali também. Eu acho que a relação que existia antes, lá na Idade Média, com Deus, se pensava isso. Tanto é que existe quem puder ver tem um filme também, tem um livro que é O Nome da Rosa, fala mais, tem bem claramente como eram os procedimentos da igreja em relação ao conhecimento. O problema é que a igreja queria o conhecimento só para si, porque para conhecimento ainda é tido hoje como poder. Então essa questão de relacionar Deus ao método científico, muita ciência foi feita dentro de mosteiros franciscanos, que se descobriu muita coisa, porque se queria ter o poder do conhecimento somente para a igreja. Hoje está bem claro que a ciência é para todos, e eu acho que a questão de Deus também é para todos. Então a possibilidade, acho que não tem como tu negar o fato que se eu tenho alguma doença, eu posso rezar para Deus, pedir que me ajude, mas eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que tomar a vacina. Aí eu tenho que estar envolvido nos procedimentos, porque quando a gente cria um Deus homem, humano, com direito, não estou dizendo que Cristo era Deus, mas que Deus tem os defeitos humanos, que ele vai ficar bravo a isso, aquilo, nós estamos transformando ele num homem. Na verdade, ele é Deus. É como diriam os antigos, ele está no meio ali, ele é universal, é algo que criou, que pode ter criado o Big Bang, pode não estar no meio do Big Bang. Eu sou desses cientistas que acreditam que Deus está aí, mas não vou deixar de lado a ciência que existe, a medicina, ou a vacina. Eu vou orar para o meu Deus me ajudar, mas eu vou tomar a vacina, eu vou tomar o medicamento, eu vou ir atrás para saber se o medicamento realmente é eficaz ou não, se algo está errado ou não, porque eu quero ter certeza. É questão de saúde. E o principal problema é quando a gente mistura Deus com ciência e deixa a ciência de lado para olhar para Deus. Quando a gente mistura a medicina com a política e a saúde, esquece de olhar para a saúde para olhar só para a política. Isso são defeitos humanos, problemas humanos. E quando a gente deixa Deus com problemas humanos, tudo se perde. Eu tento separar. Vamos pensar em saúde? O que o médico diz? O que o especialista médico me diz? Certo? Eu sou um cara muito cético em relação ao jornalismo atual. Qualquer coisa vocês quiserem falar, qualquer emissora, qualquer situação, eu vou atrás da informação eu mesmo. Eu não quero que me digam o que eu tenho que pensar. E isso eu acho que o pensamento de um cientista. Tu está indo atrás da verdade, não sei qual, mas tu indo atrás da verdade. Então tu passa dessas barreiras iniciais que dizem que não pode e deve ou não deve, e vai adiante. Vai em busca da verdade. Como o Valery Legasov comentava ali. O cientista está indo atrás da verdade, a verdade está ali. Tu querendo ou não, ela vai estar ali. Vai depender de como se quer chegar ali. Né? Se querem te botar obstáculo para te chegar a ela ou não. Nessa situação que Deus está envolvido em tudo, mas não vou deixar de lado a medicina. Vou me vacinar, tomar medicamento, vou seguir adiante, vou olhar a atenção da saúde. Essa seria a minha contribuição para esse momento. O pessoal compreenda que Deus sempre existiu em vários momentos. A ciência foi muito carregada de Deus. Einstein era um cientista que por muitos de seus pares não era respeitado porque ele tinha, sim, a crença em Deus, não no Deus homem, que a gente conhece, num Deus máquina. Aristóteles, Platão, todos esses que o Leonardo trouxe, muitos deles eram estudiosos de Deus. Newton, que trouxe a física que a gente verifica hoje, que é a física newtoniana, também era um exegeta, ele adorava estudar Deus, porque a ideia do cientista ia em busca da verdade. Então, se eu sou cientista, eu não posso negar a existência de uma hipótese sem antes ir atrás da verdade para ver se eu vou refutar ela ou não. Porque senão eu não estou tendo um pensamento científico, estou tendo um pensamento discernindo o que eu acho certo ou errado.
partir do momento que eu acho certo ou errado alguma coisa, muitas vezes eu deixo a minha mentalidade científica, minha mente cientista, travada em alguma coisa. Então, Vamos ouvir a Ana. Vai lá, Ana. É literalmente aquela coisa que todo mundo fala. Deus tem uma representação para cada um, independente do que seja para ti. Por exemplo, no budismo, é um Deus totalmente diferente do que no catolicismo. Aí, em qualquer religião, nem todo Deus é igual. Então, aí já entra aquela história do teu raciocínio como cientista, do teu pensar no método científico e pensar também nas tuas crenças. Todo mundo tem que ter alguma coisa para acreditar. Porque, bem dizer, hoje em dia, todos são movidos através disso. Até um ateu tem no que acreditar, por mais que ele diga que não. O budismo não tem um deus, não, tá? O Buda é o nível mais alto, só pra corrigir isso aí. Sim, eu falei errado, mas entendeu? compreendemos. Então, outras contribuições para o debate? Outras questões a serem levantadas? Essa questão desse embate é muito... Daniel, vai lá. Laísa? Eu queria falar que é sobre... Eu não lembro agora quem que falou, que a igreja deixava a ciência evoluir desde que ela... Não, pera. A igreja deixava a ciência evoluir, mas desde que ela não... tipo, no passado, né? Desde que ela não interferisse no que a Bíblia dizia, no que Deus dizia, tipo isso, né? Daí tem um meme muito bom que eu adoro, que é do Galileu e da igreja, né? Tipo, da Galileu dizendo, a Terra gira em torno do Sol, a igreja. Não, Galileu. É sim, a igreja. Acende a fogueira, Galileu. Opa, é pegadinha. Por causa que tem isso, né? Tipo, Galileu, ele, na época dele, né? Ele desenvolveu lá os estudos, né? Isso não, olha, o Sol está no centro do universo, do sistema solar, e os planetas giram ao redor dele. Mas a igreja disse, não, outro apaga isso, ó, vai pra forca, vai morrer. E daí isso trazou muito a ciência. Então, tipo, tem isso também, né? Mas a gente também tem que pensar que, tipo, ao mesmo tempo que muitas pessoas pensam ciência e religião não se misturam, mas, tipo, os cientistas têm as crenças deles. Então, não é assim, a ciência e a religião não se misturam. Elas se misturam, mas desde que que nem o Michael falou, tipo, se tu deixar de tomar uma vacina porque tu acredita que se for da vontade de Deus, eu morro. Tipo, e daí tem essa questão. Bem dizer, os cientistas não levantavam essa questão de eu tenho uma crença para todo mundo. Eles botavam a ideia deles em jogo, mas não levantavam as crenças. Por isso que todo mundo tem esse certo preconceito, bem dizer, envolvendo as crenças e a ciência. Eu tenho, como a Larissa contou uma piadinha, eu tenho uma piada muito interessante também, foi me contada por um cara, uma pessoa bem religiosa, que dizia o seguinte, né, que tá chovendo agora, né, tava tendo um dilúvio, um monte de água, um rio transbordando, e uma pessoa dizia assim, Deus vai me salvar. Daí veio alguém num barco, vem aqui, diz, não, Deus vai me salvar. Daí chegou os bombeiros com bote, não, Deus vai me salvar, pode deixar. Daí outro Isso é muito boa, nossa. Daí o outro chegou com sei lá, uma lancha, o pessoal da marinha, não, daí um helicóptero, o pessoal, não, o cara chegou no céu e disse, pô, Deus, não foi me salvar. Daí Deus olhou para ele, mas cara, eu te mandei até um helicóptero lá e tu não quis pegar ele, cara. O que tu acha que eu posso fazer mais? Então, ou seja, tá tudo aí. Essa é a melhor explicação. Ele tá... Tu pode não acreditar na existência de Deus ou não, mas tu tem que acreditar que as pessoas podem te ajudar, e dali a pouco a pessoa que está te ajudando é a mão de Deus te ajudando ou não. Eu digo assim, eu conheço muito ateu que é muito melhor do que religioso, porque ajuda as pessoas, porque faz o bem. Eu sou partidário daqueles, tu faz o bem pro teu próximo. Tu faz caridade, tu ajuda as pessoas, tu consegue fazer com que as pessoas sigam pro lado do bem, e aí
nós podíamos discutir de repente o que é bem ou mal, tu vai estar indo no caminho certo. Tu começar a trabalhar Deus como uma existência, uma pessoa humana que vai ficar bravo contigo, que vai te chicotear, vai isso, aquilo, como aconteceu ao longo da história, eu acho que a gente começa a destoar do que realmente seria ao imaginar algo ou alguém, alguma coisa, uma força universal que é e sempre foi, né, a causa primeira de todas as coisas. Tu esquece, tu acaba misturando com aquilo que é humano. Eu não acho que estejamos atirados ao sabor do caos. Eu acho que há uma condução, mas também não acho que a gente não possa assumir o resultado positivo dessa condução. Por isso eu acredito na ciência, sou cientista e tenho as minhas crenças religiosas também. Como a Lana comentou, tenho as minhas crenças e as minhas crenças não interferem em nada na questão, pelo contrário, as minhas crenças se juntam e por isso essa piada, né? Porque para mim é isso. Deus pode estar te ajudando, a vacina que tu está tomando pode ser a mão de Deus te ajudando, o medicamento, o médico que te conduziu, a ciência, o método que tu desenvolveu, não tem como não negar eu não posso, como cientista, negar que não exista alguém que pode estar me ajudando a conduzir algo, como também não posso negar que as minhas atitudes estão auxiliando nisso. É isso. Não sei se a Lana, que trouxe essa conversa muito interessante, pôde concluir alguma coisa, chegar a algum resultado após isso, mas a ideia é que possa te auxiliar nessa ideia, que tenha tuas crenças, seja feliz com isso. Várias pesquisas científicas demonstram que pacientes que têm crenças se curam mais rápido, têm fé, eles conseguem chegar, eles, tipo assim, diminuem cerca de 20%, 30% em relação às dores e sofrimentos, e a tua cura é mais rápida em relação àqueles que não têm crença nenhuma. Não sou eu que estou dizendo, está na internet, pesquisa em qualquer lugar e vão ver que os médicos estão levantando isso hoje. Sim, eu já vi até alguns certos documentários sobre isso, porque dizem que vai até muito do teu psicológico, sabe? Tu sente um conforto interno que acreditar. E eu, de certa forma, sou razoavelmente religiosa. Não vamos pro muito nem pro pouco. E eu, pelo que tu me falou, concluiu muitas das minhas dúvidas e me deu, como é que eu posso dizer, uma interpretação mais limpa da história. A busca da verdade, da ciência. É isso aí. A gente quer deixar o que nós conversamos hoje para deixar a mensagem positiva para vocês, todos que estão aqui, é isso. Vão atrás da verdade. Se querem ter um pensamento científico realmente, se querem ser cientistas, pensem nisso, não aceitem a primeira resposta. Eu sou partidário de uma linha de pensamento que tudo tu tem que ter no mínimo 5 porquês. Se tu conseguir chegar no 5º porquê respondendo, tu tá chegando mais perto da verdade do que outros estão indo. Porque a criança quando pergunta por quê? Por quê? Ela tá em busca da verdade. E a inteligência da criança ao trazer isso é exatamente de que ela tá descobrindo o mundo, o universo que cerca, e ela não quer simplesmente aceitar a primeira resposta. Ela quer entender o porquê daquilo. E isto é o cerne da ciência. É tu não deixar de lado essa tua criança curiosa de seguir adiante. Eu quero saber por quê. Por que a ciência está aí? Por que a religião está aí? E eu tento dizer assim, não una religião, igreja e crença, tudo uma coisa só. E dependendo da igreja, ele quer tirar teu dinheiro. Dependendo da igreja, ele quer te manipular. Agora, se tu tem uma religião, tu tem uma crença, é diferente. Aí tu tá tendo fé em ti mesmo, nas tuas atitudes, o que tu tá fazendo, indo adiante, e em busca da verdade. Se eu puder aquela história, não se precisa de uma igreja ou algo do tipo para ter as tuas crenças. Igual que nem diz a minha mãe. Deus sabe da tua verdade. Tu não precisa estar indo numa igreja, tu não precisa estar indo em lugar nenhum para que ele saiba do teu caráter. E vamos dizer assim, Lana, eu me considero hoje, de repente também alguém que gosta de estudar Deus, não só a ciência, por isso eu acho que eu posso dizer alguma coisa com isso. E bem claro, toda a estrutura de religiões até hoje é que o templo principal que tu deve cuidar é tu. Teu corpo é teu templo, então tua saúde física, mental, aquela questão de não deixar
droga nenhuma tomar conta de ti, seja o álcool, seja o medicamento, seja o que for, ter uma noção desse equilíbrio de saúde, da mente, da ciência, em busca da verdade, sempre tentando fazer o bem para ti, para as outras pessoas. Que eu sempre assim, quando tu quer um bem muito bom para ti, mas esse bem vai fazer mal para alguém, será que esse bem realmente vale? Será que vale a pena? É o que o cientista pesa, será que vale a pena fazer o mal ou fazer o bem? Os bons cientistas, mesmo que quem descobriu a bomba atômica, eu gosto de estar falando com a Teca semana, não, eu gosto da questão da energia nuclear, a energia excelente, nós poderíamos aproveitar muito melhor, mas é que o homem, na sua visão de poder, transformou isso em arma, quando poderia ser uma excelente fonte de energia renovável, né, se bem trabalhada e bem cuidada. Os nossos modelos científicos da questão nuclear são de 40, 70 anos atrás. A gente precisa atualizar isso. São coisas que a ciência vai trazer. E se tivermos a oportunidade de descobrir algo tão incrível, né, por que nós não podemos utilizar de maneira adequada para gerar energia? O mundo todo precisa de energia. Imagina isso usado de maneira certa, realmente. Sim, até levantando essa história, seria super interessante trazer de novo esses estudos sobre energia nuclear, essas coisas, por causa que são estudos tão antigos, mas pela riqueza de detalhes, hoje em dia podia ser bem mais amplo o nosso conhecimento. Bom, o problema disso tudo aí é que quanto mais poder o ser humano tem, mais perigoso ele fica, né? Exatamente. Depende Por do isso ser que humano. deu Eu uma acho. estagnada, basicamente, nesse sentido da evolução do estudo nuclear, basicamente. Eu acho que vocês que estão nos ouvindo aqui, vocês seriam ótimos para levar isso adiante. Deve ser pessoal, gente boa aqui. Muito bom também sobre a bomba nuclear, né? Os cientistas, acabamos de dividir o átomo, governo. Podemos transformar isso em arma? Cientista, não, isso pode destruir cidades inteiras, governo. Exatamente. Perfeito, né? E aí eu vou dizer para vocês, não importa o governo, porque a gente vê hoje que guerras foram tramadas e travadas e acontecem diariamente em todos os locais. Por causa de poder, ego, status. Eu não falo nem dinheiro, porque às vezes o poder está muito mais acima, às vezes a pessoa não quer nem quer poder. A minha opinião é, talvez o mundo em si fosse bem mais evoluído se não fosse a ignorância das pessoas. Porque olha o tanto de conhecimento que a gente tem, olha onde a ciência nos levou, olha tudo que a gente podia conquistar se não fosse a ignorância das pessoas. Eu posso falar uma coisinha? Eu tô tentando falar, assim, tô super agoniada para falar uma coisinha. Desculpa. Não, tudo bem, porque também eu nem devia estar falando, porque eu sou professora, eu tinha que ficar mais ouvindo, né? Mas eu só queria falar uma coisinha, que é assim, ó, a gente poderia talvez dirigir também essas questões que vocês estão colocando na direção do valor da dúvida, porque né, algumas pessoas mencionaram aqui, não dá para viver sem crença, a Lana falou do conforto que é acreditar, né? Mas a gente também poderia falar, e que é uma angústia duvidar, né? Ter dúvida, assim, tá no lugar de incerteza, né? No entanto, é a dúvida que ela gera o questionamento, que ela gera o ir adiante, o investigar, o se questionar, o buscar uma resposta para esses porquês. Se a gente não se pergunta, mas por quê? Quer dizer, que é um negócio de estar em dúvida. E então eu acho que, na verdade, a ignorância é menos problemática do que a certeza. Claro que é muito ruim, assim, a insegurança de não saber é ruim, mas substituir ela por uma certeza que a gente não está disposto a questionar é muito pior. Era essa a minha contribuição. Leonardo. Eu vou responder a questão do Carlos de um jeito que eu acho muito importante que a gente pense. Vocês podem concordar ou não. Que sempre que a gente for pensar assim, em alguma época as coisas podiam ter sido diferentes, a gente tem que parar e ver que isso não faz muito sentido, assim. Tipo,
Eu já ouvi uma vez gente falando, por exemplo, que os pré-socráticos podiam ter tido sacadas melhores e desenvolvido mais a ciência. Só que tu não tem como afirmar uma coisa dessa. Nós não temos como fazer afirmações sobre o passado ou criar teorias sobre o passado que não estejam já no passado. Então, o que já aconteceu, literalmente, já aconteceu, então é isso. Não vale muito a pena a gente pensar. Respondendo a questão do Carlos, no caso, né? Não poderia ter sido diferente porque foi daquele jeito. Talvez em outra realidade em que alguma coisa tivesse mudado, como a gente vê em filmes de viagem no tempo e múltiplos universos, as coisas podiam ser diferentes, mas na nossa realidade, a princípio, não. Até porque a ciência e o conhecimento é uma construção, né? Ele pode vir muito trabalhado na cabeça de algumas pessoas, mas de qualquer maneira, em questão coletiva, isso precisa ser construído com todos. Existe um estudo que é feito, e eu gosto de olhar, ler alguns livros e olhar alguns canais, tipo, que mostra que existiu uma biblioteca na cidade de Alexandria, entre 800 e 1200, alguma coisa assim. Não vou deixar tão preciso, mas é a questão que depois teve uma grande guerra, a questão o Império de Alexandre foi desmoronando, e aí essa grande biblioteca em Alexandria que há indícios, que continham conhecimentos que hoje nós ainda não teríamos, porque algumas coisas foram encontradas, essa biblioteca foi completamente dizimada, porque a ideia como conhecimento sempre foi tratado como poder, como uma maneira. Aqueles que tinham a ideia de que o conhecimento era importante queriam manter. Aqueles que não tinham essa ideia simplesmente destruíam. Nós podemos dar o exemplo do que aconteceu também com nossos povos pré-colombianos aqui, os incas, os astecas e os maias, que tinham um tipo de tecnologia e de filosofia, maneira de pensar, que até hoje não compreende. Que não sobrou muito pouco para a gente poder estudar sobre isso. Isso tudo tem a ver com ciência, com descobertas, porque se no Egito Antigo se verificou que existia também a questões de alguma coisa que podia servir como anestesia. Se descobriu, tinha mel, se utilizava a questões de ideias de alguma questão de medicina, se fazia cirurgias no cérebro. Então são ciências, são questões da ciência que foram sendo perdidas ao longo da história e que muitas coisas nós ainda não conseguimos alcançar plenamente. Né? Por isso eu sempre digo, é importante a gente analisar a questão do que é algo da ideia de uma ideologia, de um governo, de uma maneira de comando, o que é poder, o que é ciência, porque dependendo de como a gente está andando, nós estamos pisoteando na ciência e deixando ela de lado e o conhecimento vai se perdendo. Então, é essa a grande ideia da busca, sim, do método, da verdade, de seguir adiante, de não refutar hipóteses, de analisar o que está acontecendo de forma objetiva e clara, com um método, sem deixar de lado aquilo que, alguma crença ou outra, porque isso pode ajudar. Grandes cientistas, o próprio, se não me engano, quem era o Arquimedes, né, que dizia, a professora não vai deixar, a Márcia vai me ajudar, que tinha um eureka, o cara descobriu alguma coisa, assim, a cabeça dele trabalhava e simplesmente vinha aquela ideia, que ele não deixava de lado nenhuma ideia. Quem imaginava que se tu mergulhasse materiais diferentes dentro da água, tu ia conseguir saber o volume deles. São coisas que vieram vindo ao longo da história, graças exatamente a gente não deixar de lado o conhecimento, a ciência, a busca pela verdade. O Klaus quer fazer uma contribuição, e daí acho que a gente vai encerrando, né, que já é... Bom, eu só queria comentar uma coisa, que você está falando muito de guerra, essas coisas, principalmente o Daniel comentou que a guerra acelerou o processo, né? Eu acho que a gente tem que pontuar algo que, infelizmente, né, não se faz ciência sem recurso, tanto que como a gente comentou na oficina, não, um dos principais motivos para você ter vindo muito rápido é que teve muito recurso, e as guerras, a partir, principalmente da invenção da descoberta da pólvora, né,
e descoberta de outras armas, as guerras deixaram de ser travadas como um número de soldados, e sim com quem tem mais tecnologia e quem tem menos. E nesse caso ganha quem tem, de certo modo, a melhor ciência, né? Então, quando um governo entra em guerra, ele acaba investindo rios de dinheiro em ciência para tentar melhorar isso do jeito mais rápido do mundo e melhor. Eu só queria pontuar isso. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma contribuição também. Eu gostaria de ler uma frase, não é minha, mas é de alguém, nada mais que o Isaac Newton. É uma passagem que eu já li e coloco aqui, assim, só para refletir, somente refletir. Ele fala assim: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. É uma frase do grande cientista, e achei interessante, porque veio no assunto bem a religião e ciência. Vejo as duas coisas totalmente diferentes. A fé não se explica, né, são coisas totalmente diferentes, mas é uma passagem que eu achei interessante aqui colocar também. É um assunto bacana também, mas do meu ponto de vista, as duas coisas estão são bem diferentes e a fé não se explica, é diferente. Muito parabéns aí, parabéns ao pessoal do grupo aí que fez uma excelente apresentação aí. Parabéns aí para vocês. E aos professores também, muito parabéns. Meus parabéns. Obrigado. Desculpa, Inara, mas eu vou ter que... Desculpa, eu só quero fazer um comentário bem breve, apesar de a Inara ter falado pra gente encerrar, que é muito importante, gente, ter em mente que religião não se faz unicamente com fé, tá? Existe religião em crença que se faz sem fé, que foi o que eu tinha comentado anteriormente, que se chama teologia natural. Ela não utiliza da fé. É muito bom ter isso em mente, porque religião com fé é uma coisa e religião por meio da natureza é outra. São bem diferentes. Eu só queria falar sobre o que acho que foi o Michael falou sobre os povos originários, né, e tal. E tem um e-mail muito bom que não é bem sobre ciência, mas fala sobre os europeus chegando aqui, né? Daí, tipo assim, o europeu chegando aqui na... Espera aí. Que daí ele chega assim, né? Olha a prova primitiva, uma obra moderna. Daí tem lá uma casinha de madeira toda, né? Daí o povo primitivo, que merda. Daí aquelas obras gigantescas deles lá. Daí, tipo, que isso mostra, né? Que eles chegam lá se achando os tops, com aquelas casinhas lá de madeira toda caindo aos pedaços. E daí tem lá as obras gigantescas deles. Bom, deixa eu fazer um comentáriozinho. Eu quero dar parabéns aos meus oficineiros, tá? Eu acho que eles se saíram muito bem, tá? Saiu, olha, eu quero dizer que saiu 2 vezes melhor do que eu esperava, tá? Acho que vocês me surpreenderam, ou nos surpreenderam, e o legal é que a gente encontrou um ambiente para conversar sobre essas coisas, justamente no momento onde a gente está ávido por discutir, por conversar. E eu já tenho aqui já anotado que a gente tem alguns assuntos para puxar na nossa interdisciplinaridade, como energia nuclear, a importância da dúvida, tá? A teologia natural, ou seja, são tudo assuntos que eu acho que vale a pena. Que, olha, gente, a gente aprende muito mais quando a gente não sabe que está aprendendo, sabe? Uma coisa é você ficar estudando lá no livro que tem prova, outra coisa é uma discussão como essa, onde nós podemos juntar as nossas concepções, questioná-las, né, num ambiente em que a gente sabe que, bom, ninguém vai dizer, deixa de ser burro, não sei o quê. Não, é um ambiente inteligente, tá? Eu estou muito orgulhosa
do nosso PIBID, né, Inara? Nós somos boa de PIBID, hein? Olha, Márcia, bom, pena que a Joelma não está aqui, tá? Mas cá para nós, tem uma coisa que nós somos boas, é de PIBID, tá? E, gente, Nossa, eu acho é uma turma maravilhosa, né? Gente, claro, passa claro. o tempo, Aí, ninguém sai, né? Isso que é e legal. aí vem essa gurizada, né, deliciosa que está aí. A gente acha que eles só pensam besteira, que nada, eles são seres pensantes, sim, viu? Críticos então, tá. Também, né? Ótimo. Críticos, né? Então, questionadores, ótimo, tá? Vocês só nos ensinam muito. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Então, com essas palavras de despedida e de parabéns a todos os envolvidos, nós vamos encerrar a gravação aqui. E é isso, fiquem ligados no nosso PIB de Física e Filosofia. Então, tchau para todos, né? Obrigada.